Estamos de volta para mais uma série de 5 episódios do Bíblia Fala, nesta semana que agora começa e que de alguma forma nos dá a oportunidade de podermos voltar ao tema que temos vindo a falar nestas últimas semanas, que é precisamente sobre a vida de Pedro e o que ele escreveu nas duas epístolas que estão assinaladas na Bíblia. É sempre um privilégio muito grande podermos estar consigo. Já sabe que pode acompanhar o Bíblia Fala aqui na Rádio RCS e também pela questão do vídeo através do Up Channel ou mesmo através do Facebook da própria rádio, e é também muito agradável podermos estar à conversa diariamente com o Pedro Esteves. Antes de iniciarmos, no fundo, esta conversa, eu gostava de introduzir a temática de hoje, tal como disse, relativa a Pedro, indo à primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, para lermos os 3 primeiros versículos. Capítulo 2 de 1 de Pedro, os versículos 1 a 3, diz: Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e toda a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de, por ele, crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Pedro, podemos dizer que este texto, estes 2 ou 3 versículos que acabámos de ler, são quase como que um resumo ou até uma síntese daquilo que pode ser a experiência cristã? Sim, eu creio que o apóstolo Pedro tem aqui claramente um objetivo de forma extremamente prática, refletir com a Igreja e exortar a Igreja a viver, de facto, a experiência cristã. As cartas, as epístolas dos apóstolos, elas, por definição, pela sua própria natureza, pretendem ser, para os crentes que as iam ler, no fundo, como um conjunto de reflexões, conselhos, que tivessem efeito prático na sua fé, não é? Nós hoje lemos estas cartas como parte de um conjunto a que nós chamamos a Bíblia, ou a Palavra de Deus, e por vezes, claro, para nós é-nos difícil lembrar constantemente este aspecto. Na verdade, tratam-se de conselhos que pretendiam responder às necessidades reais, e daí nós, na maior parte das cartas, embora também haja, como é evidente, um conhecimento e uma reflexão mais teológica, muito do que está escrito diz respeito, vamos ver isso, aliás, durante as próximas semanas, diz respeito às necessidades reais. Isto serve de introdução, de facto, para responder à tua pergunta. Não há dúvida que o que o apóstolo aqui está a fazer é deixar alguns fundamentos sobre o que é, na realidade, a experiência cristã. Eu creio que podíamos interpretar estes versículos, tentar ver as suas implicações, recordando as palavras de Jesus, que um dia dizia aos seus discípulos, quando eles lhe perguntaram porque é que tu pudeste expulsar um demónio, quando Jesus tinha operado um sinal num jovem que estava possuído por um demónio, e que os discípulos tinham tentado, antes de Jesus ser chamado a fazer esse milagre, e eles não tinham conseguido, não é? E quando, assim que eles se separam do evento, do momento, encontram-se com Jesus a sós e perguntam-lhe porque é que nós não o podemos fazer. E nessa altura Jesus vai dar uma resposta que é um pouco desconcertante, porque parece assim uma coisa demasiado simples, quase até banal, para a profundidade do que ela significa. E Jesus disse-lhes, esta casta de demónios, é como quem diz, este poder, quando Satanás exerce este poder, só é possível ter autoridade sobre ele através da oração e do jejum. Há muito que se pode dizer sobre este conceito de Cristo de oração e jejum. Eu hoje aqui, num minuto, vou sintetizar já uma ideia que eu considero que é extremamente importante. Muitas vezes a prática cristã da oração e do jejum, tal como nós a entendemos, quando existe precisamente alguma coisa de mal que acontece, alguma dificuldade, alguma luta espiritual, a nossa ideia é, há um problema, não é? Vamos orar sobre esse problema, ou sobre essa pessoa, ou uma pessoa que está doente, por exemplo, vamos orar e jejuar. A maior parte das vezes o que é que fazemos? É, por exemplo, um dia sem comer, claro, um dia que, enfim, abstemos-nos de alimento para nesse dia estar em maior comunhão com Deus. Embora, do cômputo geral, nós percebemos claramente que na Bíblia, oração e jejum não são propriamente ferramentas para usar dessa forma, de uma forma meramente reativa. Há um problema, então vamos cá orar e jejuar. Basta pensar que Jesus
sobre aquele caso em particular desse jovem que estava possuído. Nós não ouvimos Jesus a dizer ao pai, porque isto aconteceu quando o pai é que pediu essa graça a Jesus, e ele não disse, olha, deixa-me agora ir aqui um dia, pelo menos estar a orar e a jejuar, e depois eu volto cá. Nós entendemos que o conceito de Cristo de oração e jejum tem mais a ver com o estilo de vida. Ou seja, Jesus vivia num espírito constante de oração e jejum. Ou seja, entendemos então que a oração é tudo aquilo que permite dar ao Espírito Santo a capacidade de possuir. O próprio Jesus um dia disse aos fariseus, na sua blasfêmia, quando o acusavam de ele estar a expulsar demónios em nome de Belzebu, quer dizer, do próprio Satanás, ele dizia-lhes precisamente que se ele, na verdade, expulsa os demónios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, não há dúvida que aquilo que dava poder a Jesus para o poder fazer era a ação do Espírito Santo, era ele estar cheio do Espírito Santo, numa linguagem que depois vamos encontrar mais em Atos e na própria linguagem dos apóstolos. Já o jejum vai precisamente ser o efeito contrário. É, no fundo, tudo aquilo, é o abster-me de tudo aquilo que pode trazer a influência de Satanás à minha vida. Mas será que a oração e o jejum é o tal leite espiritual a fim de, por ele, crescerdes para a salvação? Nestas palavras, portanto, é interessante agora vir a elas para percebermos porque é que eu estou a fazer esta reflexão aqui. Eu diria que o apóstolo está, em termos muito práticos, a aconselhar os irmãos a viverem claramente em jejum e em oração. Jejum vai ser sempre tudo aquilo do qual eu devo abster-me. E não propriamente passar algum tempo sem comer. Não meramente passar um tempo sem comer, não quer dizer que um tempo de jejum literal não possa ser útil. Mas se vamos falar de questões alimentares, por exemplo, não há dúvida que o jejum que é mais poderoso é eu abster-me daquelas coisas que me fazem mal, sobretudo coisas que me viciam, por exemplo, que causam dependência, das quais é difícil lutar contra o poder que elas têm sobre o palato e depois sobre o corpo. Então, jejum vai ser este conceito de abster-me do que é mau. Fechar as portas, vamos dizer assim, usar uma visão, uma imagem, é fechar as portas àquilo que é mau e, portanto, que permite o acesso do diabo, no fundo, à minha vida. O apóstolo, precisamente, começa por colocar esse primeiro fundamento, quando ele diz, deixem toda a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, a maldicência. O que o apóstolo está a dizer, se fôssemos usar esta expressão de Jesus, que eu estou a pôr aqui em paralelo, vocês jejuem destas coisas, deixem-se disso. Quando vocês permitem que estas coisas estejam presentes na vossa igreja, na comunidade, coisas como maldicência, como fingimento, nós percebemos que o contexto é muito o contexto da comunidade, porque para ser maldicente, fingir, enganar, isto tem sempre a ver no meu relacionamento com o outro, não é? Claro. Portanto, sobretudo no contexto da comunidade. Então eu vejo muito esta ideia de a vida cristã, a tua pergunta era se isto é um pouco um resumo do que é a vida cristã, ela pode resumir-se desta forma, é abster-se daquilo que é mau, e alimentar-se, nutrir-se abundantemente daquilo que é bom. Então, o apóstolo Pedro, se primeiro ele começa por aquilo que eu estou a chamar jejum, ele diz, vocês parem completamente com estas práticas, e depois ele vai dar a parte da oração, que é tudo o que é abrir as portas. Ele vai dizer, então, desejem ardentemente o quê? O puro leite espiritual, para crescerdes por ele. Portanto, este alimento espiritual é tudo aquilo que, ao contrário deste tipo de ações maldicentes, de inveja e de engano, é tudo aquilo que me alimenta espiritualmente. E é interessante ver que a fim de que por ele crescerdes para a salvação. E depois ele coloca no condicional, se é que, porventura, já provaste que o Senhor é bom. Ou seja, há aqui o provar o Senhor até nem é, digamos, uma etapa que depois se vai ter posteriormente a uma entrega ou uma relação pessoal. Quer dizer, nós podemos provar o Senhor até mesmo sem termos uma relação próxima com Ele, não é? Sem dúvida. Mas, na verdade, o que acontece é que quando nós provamos o Senhor, não há nada que seja tão bom. Creio que esse é o grande ensinamento que o apóstolo quer fazer aqui nesta primeira parte, estamos a ver do capítulo 2, é precisamente que quando nós chegamos a provar o Senhor e a ver que Ele é bom,
então nós não queremos outra coisa. Vamos ver que tudo aquilo que diz o versículo 1 é mesmo para eliminar. Exatamente. Portanto, nós podemos viver numa lógica de maledicência, de engano, mas quando nós paramos com essas coisas e, ao contrário, portanto, jejuamos disso e alimentamos de coisas espirituais, desse puro leite, nós vemos que é uma maravilha estar com Deus, orar, estudar a palavra, o contrário disto que é amar os outros, ter esse amor ardente. Isso é uma coisa que é uma maravilha. Quando nós provamos isso, nós não queremos outra coisa na nossa vida. E é assim, desta forma, que terminamos este primeiro episódio do Bíblia Fala desta semana, falando-lhe de amor, falando-lhe também de oração e falando-lhe de jejum. Creio que ficou bem explícito e bem compreendido, se quisermos, como é que nós devemos orar e como é que nós devemos jejuar. Mas devemos de voltar amanhã, neste mesmo horário, para continuarmos a conversa sobre este tema e sobre aquilo que Pedro escreveu. Tenha um ótimo dia, nós vemo-nos amanhã.